A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta seminário sobre o livro Paulo e Estevão, obra ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Começar aqui o nosso encontro desta noite com uma prece, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos, ouvindo os relatos desses amigos espirituais que nos acompanham, desses amigos espirituais que nos ensinam através dos seus próprios erros a não errar mais, mostrando que todos somos viajores da mesma estrada e que é nesse caminhar que nós vamos aprendendo, mas que também precisamos fortalecer a nossa vontade, fortalecer o nosso passo, o nosso pensamento, para não utilizarmos atalhos que nos levem a situações menos agradáveis para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Assim, Senhor, amparados pela vossa misericórdia, inspirados pelos amigos espirituais que aqui se encontram para nos orientar, para nos encaminhar no nosso estudo, para inspirar a boa palavra ao Fabiano, que nós iniciamos então esse encontro, dando graças a Deus e a Jesus. Muito bem, meus amigos, mais uma vez boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, e nós vamos logo passar a palavra para o Fabiano, né? Porque ele tem assuntos muito importantes a falar e a tratar conosco, e a palavra é sua, então, Fabiano. Boa noite a todos. Cíntia, muito obrigado pela oportunidade. Que a paz e o amor do Cristo esteja presente nos nossos lares, nos nossos corações, né? E que a espiritualidade me inspire e que eu possa ser claro, objetivo e proveitoso nessa empreitada. Mas vamos lá. Responsabilidade enorme, porque é um capítulo assim muito forte, né, desse best-seller, né, de Emmanuel e Chico, né, que mostra esse momento tão peculiar na vida de Saulo, tão único, né, tão especial, que é o momento das suas introspecções, que é o momento das suas reflexões, que é o momento do entendimento que o seu caminho não é aquele e o momento ao qual ele, de fato, encontra o nosso Mestre Jesus, né? Então, assim, é um capítulo muito emocionante, muito bonito e que traz enormes reflexões para a gente. Inclusive, eu já quero trazer aí uma introdução rápida, né? Lá do Livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo 1, Conhecimento da Lei Natural, onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem, né? Na consciência. Por que eu resolvi trazer essa pergunta do Livro dos Espíritos? Porque neste capítulo nós vemos a lei de Deus se impondo para Saulo, né? Através da sua consciência, através do seu sofrimento íntimo ali, com as suas escolhas erradas, com as suas paixões que atrapalharam lá todo o seu plano maravilhoso que ele tinha com a Abigail, né? E toda aquela coisa do amor, da família, e também, com certeza, se ele soubesse que Estevão era Gesiel, né? Ele iria poupá-lo antes, né, do ocorrer, porque a tragédia ocorreu muito em cima ali, ele não teve tempo de pensar a respeito e apenas executar o que a lei, né, previa. Então, assim, e depois de tudo isso, repito, a sua consciência doeu muito, a sua consciência trouxe de fato a lei de Deus para ele, né? Então, quantas vezes a lei de Deus não cai sobre nós, né? Através da nossa consciência, né? Quantas vezes a gente para e pensa e fala, meu Deus, eu não devia ter feito aquilo. Meu Deus, eu devia ter feito aquilo. Meu Deus, a minha vida está errada. Meu Deus, quantas vezes nós fazemos isso, né? Então, essa pergunta do Livro dos Espíritos, ela vem de encontro a esse capítulo de forma, assim, como uma luva, né? Eu fazendo as minhas reflexões e percebi o quanto
Paulo, de fato, foi abordado pela lei de Deus através desse momento tão único, né? Mas vamos lá. Então, começando, de fato, o conteúdo do livro, né? Emmanuel nos diz que após a morte de Abigail, né? Saulo volta para Jerusalém e depois de um tempo ele volta de novo para lá para Zacarias, né? Para ter um papo com eles e ficar mais tranquilo, né? Ter um local, vamos ali de descanso, de momentos mais tranquilos, né? Porque Zacarias e Ruth eram pessoas muito receptivas, pessoas muito queridas, né? Para Saulo e também para Abigail, né? Então, nada melhor que procurar refúgio nesse local. E aí, Emmanuel nos diz: durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentavam, tomando de angustioso arrependimento. Aí a gente vê o quanto que deve ter sido sofrido, né? Para Saulo perceber que ele era o causador da perca da prometida e o causador da morte do cunhado, né? Porque apesar do cunhado, o que ia ser o seu cunhado, né? Apesar do cunhado de Estevão ser um cristão, ser uma pessoa totalmente dedicada ao cristianismo, né? Ser um dos ali dos ícones do cristianismo primitivo, né? Na Casa do Caminho, essa coisa toda, Saulo se sentia envolvido naquela energia de Estevão, né? Quando ele foi ali, o momento crucial que foi para apedrejar Estevão, né, que depois que foi apedrejado, que Saulo foi estar com ele, Saulo ficou impressionado com a força, com a serenidade, com a forma como que Estevão lidou com aquela situação. E isso impressionou muito Saulo. E, além de tudo, ele ser o carrasco de Estevão, Estevão ainda o perdoou, entendeu que ele estava cumprindo a lei e o abençoou para que ele pudesse se esposar com Abigail. Olha que coisa maravilhosa. Então, isso para Saulo foi uma coisa incrível e deixou ele muito abalado dentro das suas convicções, dentro das suas paixões, né? E vamos lá. Afinal, com a rigidez de suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. Com o rigorismo de sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Com o orgulho inflexível do coração, atinara com a noiva ao antro indevassável do túmulo. Única e exclusivamente culpa dele, né? Então aquilo estava o corroendo por dentro, né? E aí, durante as pesquisas e procurando e estudando, eu achei esse artigo de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, em 2009, lá na Suíça, em Zurique. Joana de Ângeles nos traz o seguinte: todos os seres humanos, de uma forma ou de outra, carregam algumas culpas, inclusive aquelas que lhes foram impostas pelas tradições religiosas absurdas, que se compraziam em condenar, ao invés de orientar a maneira eficiente de libertação dos equívocos em que se tombava. E aí, fazendo as minhas reflexões, pensando a respeito, né, das nossas decisões através de equívocos religiosos, nós espíritas também, hoje ainda provocamos muitos equívocos, né? Nos equivocamos muito. Por exemplo, a gente vê muito a seguinte situação: o irmão está passando por um problema, por uma provação, seja lá um problema de ordem material, seja um problema de ordem de saúde, seja um problema de ordem familiar, e nós viramos para o irmão e falamos: não, mas tudo bem, você merece passar por isso, né? É o karma, né? Você tem que passar por isso. E a gente diz que isso é uma imposição, e, na verdade, a gente não tem a ideia do que o irmão está passando aquilo. Na verdade, a gente está julgando o irmão sem conhecimento de causa. Porque Deus e o irmão sabem, de fato, as reais necessidades de por que se está passando por aquilo.
E nós, com as nossas convicções distorcidas, volto a repetir, até dentro do espiritismo, a gente quer dizer que o irmão está passando daquilo porque ele merece. Falta de quê? Falta de amor ao próximo, falta de tolerância com relação ao que o outro está passando, de respeito pelo que o outro está passando, né? Então, nós precisamos também, nós espíritas, sermos mais amorosos. Entendemos que cada um precisa passar por aquilo que é necessário, mas que se estamos ao lado, se podemos ajudar, ou se podemos participar, que sejamos amorosos, que tenhamos misericórdia daquela situação e que passamos a olhar de um outro prisma. Nem tudo é só questão de karma. Muitas vezes é o aprendizado que o espírito necessita para treinar a humildade, para fortalecer a sua caridade. Então, o espírito precisa passar, não porque ele foi ruim na outra vida, é porque ele escolheu aquela prova, né? Então, nós também, espíritas, precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente pensa com relação ao outro, né? E Joana de Ângeles continua. Dessa forma, existem marcas psicológicas ancestrais que afligem, mas que podem ser anuladas mediante o conhecimento da realidade e dos legítimos valores morais que são a regra do bem viver, mediante o conhecimento da realidade, exaradas no Evangelho de Jesus e sintetizadas no seu conceito sublime, que é não desejar nem fazer ao trem o que não se gostaria que lhe fosse feito. A gente, teoricamente, parece muito simples, né? Você não fazer o próximo aquilo que você quer que não seja feito com você. Mas devido à nossa inferioridade moral, devido a gente ainda ser almas que temos ainda muito a aprender com relação ao amor e à caridade, a gente faz mal ao outro, às vezes, de forma automática, né? A gente prejudica o outro, às vezes, sem nem perceber de imediato que a gente está prejudicando, que a gente está fazendo mal para o irmão. Por quê? Porque está enraizado no nosso ser, às vezes, ser grosso, ser egoísta, né? Ser impaciente, desrespeitoso com a escolha dos outros, né? Porque a gente quer que se faça isso com a gente, por que que a gente não pode ser com o outro? Então, a gente precisa refletir muito no nosso dia a dia, diante das situações que estão à nossa frente, para perceber se a gente não está cometendo o mal que não gostaríamos que fosse cometido com a gente. Só que isso precisa de muita sensibilidade espiritual, né? Muita sensibilidade cristã, né? Mas nós estamos no caminho. E aí trouxe lá também, porque eu acho que, pessoal, esse capítulo ele traz muito lado psicológico de Saulo, né? O lado que ele está passando. Então eu resolvi trazer para a gente Joana de Ângeles, que é a nossa orientadora no Espiritismo nessa vertente psicológica, né? Que nos orienta muito através de Divaldo, o como lidar com essas dificuldades existenciais, com essas dificuldades é, com o outro, com o próximo, né? E aí eu achei lá no Leis Morais da Vida, no capítulo 11, considerando o arrependimento, porque esse arrependimento começa a incomodar Saulo. Ele começa a perceber que tudo aquilo que ele fez estava errado e que o prejudicou muito, além de prejudicar Abigail, além de prejudicar Estevão, o prejudicou muito e prejudicou também Zacarias, Ruth, né? Então, quer dizer, aquilo estava tendo um raio de alcance com relação ao mal que estava fazendo muito grande, e aquilo estava incomodando, esse arrependimento estava muito latente já em Saulo, né? E aí Joana de Ângeles nos traz, o arrependimento sempre se manifesta na consciência em débito para com a vida. A princípio, ele como lembrança da falta cometida de que já não se supunha existir qualquer sinal. Quer dizer, a pessoa tenta ignorar as consequências dessas decisões, dessas atitudes, né? Posteriormente, a recordação do momento infeliz que se estabelece. Mais tarde, a ideia rediviva dominante e, por fim, a obsessão do remorso avassaladora. A tradução precisa do que Saulo estava passando. Primeiro, ele tentava ver aquela situação com Estevão como sendo, de fato, o que tinha que acontecer, né? Ele estava cumprindo a lei, ele fez aquilo por defender a lei mosaica,
mas que, no fundo, lá na sua consciência, aquilo estava incomodando, aquilo estava o torturando, mas ele queria tentar, dentro de si, não preocupar com aquilo. Tanto é que nós vamos ver agora para frente como que está ali a cabeça dele com relação a tudo o que está acontecendo, né? Insidioso e maleável, o arrependimento é câncer que se apropria do homem que se deixou colher em falta pela vindita ou pelo desforço. E aí, agora a gente percebe o que Joana de Ângeles traz e o que tem a ver com Saulo. Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Agora que se encontrava só, inteiramente liberto de preocupações particulares de natureza afetiva, quer dizer, ele tentava, né? Agora eu estou liberto, eu não tenho mais preocupações com a relação com a Abigail, eu não tenho mais preocupações nesse sentido, então eu posso dar continuidade àquilo que eu acho que é certo, àquilo que eu acho que é necessário para aquilo que eu sigo, para aquilo que eu acredito, né? Que era impor a lei mosaica para aqueles que estavam transviados, que aqui ele diz, né? Saulo se galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido, agora que se encontrava só inteiramente liberto de preocupações particulares de natureza afetiva, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei, julgando-se prejudicado pela difusão do evangelho. Renovaria os processos de perseguição infamante. Quer dizer, repito, não, agora eu posso. Vou dar continuidade àquilo que é o meu objetivo. Só que eu trago lá, por Francisco Cândido Xavier, por José Herculano de Pires e outros espíritos, e aí no livro, através do irmão Saulo, pelas psicografias de Chico Xavier, ele nos traz: a desforra é perdoar. E aí eu lembro de Estevão, né? O ódio é destruidor, é o ácido corrosivo da inferioridade espiritual. O homem que odeia se animaliza, rebaixa-se ao nível das feras. Saulo. O amor é a força criadora que distingue o homem do bicho. A desforra do homem inferior é a injúria, a agressão, a vingança, o assassinato. E agora nós temos Estevão. A desforra do homem superior é o perdão. Quando perdoamos, desarmamos o adversário, ajudamos-lo a fazer-se criatura humana, a ser gente. A partir do momento que Estevão disse para Abigail, eu dou, vamos dizer assim, eu dou a bênção para a sua união com Saulo, né? Eu permito, eu perdoo, eu não tenho nada contra ele, né? Ele está cumprindo aquilo que é a lei, ele não está, né? Ele não tem meu ódio, ele não tem. Então, aquilo ali desabou, Saulo, porque Saulo queria que Estevão tivesse, sim, né? A ódio dele, a raiva dele, queria que eles tivessem sentimentos compatíveis. Mas, infelizmente, ele encontrou o que? O perdão, o amor, a compreensão. E aquilo desarmou Saulo. E aí ele começa o quê? A fazer-se criatura humana, a ser gente, a ter as suas reflexões dentro daquilo que de fato é o amor que o Cristo nos pregou. Depois que Saulo vai até a estrada de Jope, né, encontrar com Zacarias e com Ruth, ele tem um diálogo lá e pergunta quem era Ananias. E Zacarias não responde. Era um homem, um eremita que vivia aí no deserto, né, com as suas reflexões, com a sua missão, né, mas que era um homem que não tinha nenhum perigo, uma pessoa inofensiva, muito pobre, né, quer dizer, para aquela época, quem era pobre era um deserdado do amor de Deus, né? Porque para ser um escolhido tinha que ser rico, tinha que ter posses, né? Então esses eram os abençoados. Então Zacarias fala para ele, não, era um pobre e conta para Saulo tudo o que Ananias fez para Abigail, né? Mostrando para ela o Evangelho, falando sobre o Cristo, comentando sobre o amor, sobre a caridade. E nesse tempo, Abigail começa assim a trabalhar, a encontrar com os pobres,
a fazer a caridade, a amar aqueles ao qual o Cristo sempre falou, bem-aventurados os que estão sofrendo, e Abigail passou a dar apoio para aquelas pessoas, apesar de estar com o coração dilacerado, muito machucada, muito triste, doente, né? Muito maltratada pela forma como Saulo a deixou e desprezou o amor que ela sentia por ele, né? Mas estava dentro ali do trabalho que o Cristo sempre nos pediu, a caridade e ajudar os pequeninos que a mim estará ajudando, né? E Saulo foi escutando aquilo, e aí chega um momento que eu trouxe aqui uma parte do diálogo entre os dois, né? Saulo ouviu admirado. A serenidade e ponderação de Zacarias infirmava-lhe os êxitos mais fortes de reprimenda e severidade. As acusações veladas ao seu afastamento da noiva, sem motivo justificado, penetravam-lhe o coração com pruridos de remorso por gente, porque Zacarias falou para ele, falou, olha, eu não sei por que motivo você se afastou dela, e isso causou nela uma tristeza enorme, ela, na verdade, adoeceu, né? O que levou ela à morte foi justamente esse desprezo de Saulo, né? E Zacarias falou isso para ele, e isso doeu muito, veio como uma flecha no coração dele, porque ele sabia que tinha culpa, que a culpa era totalmente dele. E aí ele responde, sim, revidou menos áspero. Reconsidero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso, mas não quero, não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em desafronte da lei. Orgulho exacerbado, né? E não me interessa o que aconteceu, o que Ananias fez e tudo, mas eu preciso perseguir, eu preciso levar adiante meu plano. Né? E Zacarias pergunta, mas a que compromisso te referes? Interrogou Zacarias, surpreendido. Uma observação que eu quero fazer aqui, que o nosso irmão Eleone fez na sua apresentação, e eu achei muito interessante, que nós, em momento algum, devemos julgar Saulo. Por quê? Porque Saulo, ele errava tentando acertar. É o que nós fazemos muitas vezes. Erramos tentando acertar. E para Saulo, aquilo era o caminho, aquilo era a verdade absoluta. Aquilo era a missão que ele tinha. Fazer com que a lei de Moisés prevalecesse, independente de qualquer situação. Né? Então, ele se sentia um executor dessa função. Né? Então, foi muito acertada essa observação do nosso irmão Leone. Não podemos julgar Saulo como sendo um algoz, como sendo uma pessoa completamente ruim, completamente má. Não. Saulo era temente à lei de Deus, porém, os seus métodos e a sua forma de seguir a lei de Deus, de executar o que ele achava que era necessário para preservar a lei de Deus, eram formas distorcidas. Né? E aí Zacarias continua. E Saulo continua. Quero dizer que preciso encontrar Ananias a fim de castigá-lo devidamente. E Zacarias responde: Que isso, Saulo? Objetou Zacarias, penosamente impressionado. E continua Zacarias. Abigail acaba de baixar ao sepulcro. Seu espírito de compleição e sensibilidade e afetuosa sofreu profundamente por motivos que ignoramos e que talvez conheças. Quer dizer, você sabe parte do que está acontecendo. O conforto único que ela encontrou foi justamente a amizade paternal desse velhinho bom e honesto. E quer exponi-lo pelo bem que nos fez e a criatura inesquecível, quer dizer, ele nos fez bem a Abigail, e você ainda acha que ele merece ser castigado, Saulo? Você acha que uma pessoa dessa que trouxe sentido à vida da Abigail, ela merece ser castigada? E aí, Saulo responde de forma, né, incisiva, mas é a defesa da lei de Moisés que está em jogo. Respondeu o moço tarcense com firmeza.
quer dizer, inflexível. E Zacarias o adverte, né? Entretanto, advertiu de forma sensata Zacarias. Revistando os textos sagrados, não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. Saulo, onde que Deus está dizendo que você tem que pegar um homem igual a Ananias, que só fez o bem para Abigail, e tem que castigá-lo? É o que nós devemos também pensar dos nossos outros irmãos de outras vertentes doutrinárias, principalmente nós espíritas. Né? Temos que respeitar, temos que aceitar e incentivar, porque cada um está na sua esfera evolutiva. Então, a verdade ela não é para todos. Nós estamos, cada um, dentro de um degrau evolutivo. Então, aquilo que o Espiritismo traz de novidade não é para qualquer um. Muitos irmãos ainda estão numa fase da vida, da sua jornada, que para eles ser católico, ser evangélico, ser isso, ser aquilo, é o que de fato os conforta, é o que de fato os traz consciência do Pai, consciência do Cristo, consciência de pertencimento a toda essa força que é Deus, a todo esse amor, né? Então, a gente tem que respeitar aí coisa que Saulo, naquela época, não conseguia entender. Não seguiu a lei, seguiu Cristo, precisa ser castigado. Né? O doutor da lei esboçou um gesto de contrariedade em face da observação justa, mas valendo-se da sua hermenêutica, Saulo, muito inteligente, com muito argumento, considerou com sagacidade, eu acho ótima essa observação. Mas uma coisa é estudar a lei e outra é defender a lei. Quer dizer, eu sou autorizado a defender a lei e os métodos que eu uso não se questionam. Né? Na tarefa superior em que me encontro, sou obrigado a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Olha que capacidade argumentativa incrível, né? Aí reside a nossa divergência. Tenho de punir os transviados, como necessitas podar as árvores de sua chácara. Nós somos mais que árvores, né, Saulo? Não precisava dessa comparação assim, tão assim, pequena, né? Mas ele trouxe, de fato, ali para Zacarias a sua ideia, né? O que ele de fato queria. Olha, Zacarias, você estuda, mas eu defendo. E como defensor da lei, eu preciso executar aquilo que é necessário para que seja preservada a lei de Moisés. E aí eu procurei lá no Velho Testamento, né? Porque Saulo já tinha conhecimento do Velho Testamento. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Mas o que a gente vê aí? A gente vê o orgulho, a sua soberba, a sua intenção, de fato, de executar a lei de Moisés, mas sem humildade, mas sem, de fato, refletir o que Joana de Ângeles trouxe para a gente anteriormente. Não faças ao próximo o que não queres que seja feito com você. E Saulo não levava isso em consideração. Ele não se via no lugar daquele que estava sendo punido, sacrificado, por não estar seguindo a lei mosaica. E aí eu trago lá do Livro dos Espíritos, a gente já sabe disso, que não se faz necessário, né, condenar alguém à morte, mas é bom a gente dar uma sedimentada, uma firmada nesse conceito. Né? Lá na parte terceira, no capítulo 6, Lei da Destruição, na 765, Kardec pergunta: o que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? E os espíritos respondem: é tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. E Saulo trabalhava dessa forma. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar,
A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus. E os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinos. Aí eu vou trazer um pouco dessa responsabilidade aqui para nós. Hoje a gente fala muito assim, mas eu nunca matei, eu nunca cometi um homicídio, eu nunca assassinei. Tá, tudo bem, eu também nunca fiz isso. Mas quantas vezes a gente matou a esperança do irmão? Quantas vezes a gente matou o sonho do irmão? Quantas vezes a gente matou os projetos que o irmão tinha, né? Quantas vezes a gente matou as expectativas, a alegria? Nós fazemos muito isso, né? Mesmo sendo espíritas, mesmo tendo conhecimento, a gente ainda mata muito do que o outro tem de alegria, de incentivo, de amor. Então, nós precisamos refletir muito sobre essa questão. Como é que nós fazemos com aquilo que o outro tem de convicção, com aquilo que o outro tem de expectativa de futuro, com aquilo que o outro tem de amor, de desejo, de procurar a Deus, porque muitas vezes a pessoa vira para a gente e fala: Nossa, eu me converti e agora eu sou evangélico. E a gente vai maldosamente e faz o como: mas você poderia ser espírita, porque evangélico, né, não acredita na reencarnação e essa coisa toda. A gente tem lá toda uma série de argumentos para tentar convencer essa pessoa. Gente, é uma escolha dela, a gente tem que respeitar. A gente não deve matar aquilo que o outro tem em mente, sobre tudo aquilo que ele está procurando para o seu bem, para a sua melhoria, para a sua busca por Deus, para a sua busca material de realização, porque todos nós precisamos. Não é ambição, não é ganância. Nós vivemos no mundo material e a gente precisa melhorar profissionalmente, precisa melhorar a nossa relação interpessoal, familiar, volto a dizer profissional. E às vezes estamos tentando e vem o outro e mata, repito, e nos impede. Então é muito oportuno essa reflexão dentro desse contexto aí do Livro dos Espíritos, na 765. Nós não matamos o físico da pessoa, né, o corpo, né, mas matamos muito do seu espírito, né? Desanimamos ele e fazemos às vezes com que ele entre até na escuridão, no desespero, na depressão, pela nossa opinião medíocre e desnecessária, né? E dando continuidade, eu trouxe um livro que eu acho espetacular. Nós tivemos seminário desse livro, foi maravilhoso, né, Cíntia? Um livro de grande contribuição para o espiritismo, para a doutrina espírita, né? É um livro que traz muita filosofia, muita poesia voltada para a nossa doutrina, que está lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, a terceira parte, no capítulo 24, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, que eu particularmente acho um capítulo excepcional. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Por isso cria um invólucro povoado das mais disparatadas formas. Seu espírito é como uma habitação franca a todos os que passam, quer dizer, está com a porta e as janelas abertas. Entram aquele que quiser, né? Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem num caos perpétuo. E a gente percebe, lendo este capítulo, que Saulo estava dessa forma, né? Os seus pensamentos estavam povoados pelo bem e pelo mal, né? E o combate incessante da paixão e do dever, em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Tá aí. Saulo sempre se deixava levar pelo orgulho e pelo egoísmo. Egoísmo do quê? De pensar em si. Eu preciso, eu tenho que fazer, eu sou o doutor da lei. Então, isso é minha obrigação. Saulo volta para Jerusalém, vai fazer uma recapitulação rápida.
procura saber sobre o destino de Ananias, usa métodos não muito agradáveis, que eu não vou aqui dizer, né? Quem lê o livro, nós estamos lendo, sabemos o que ele fez lá com o rapaz, que disse o seu nome, Matitian Jona, né? Jonathan, alguma coisa assim. E o rapaz, depois dos métodos, ele fala para onde que Ananias foi, que é para Damasco. E aí Saulo se reúne com o pessoal do Sinédrio, com a alta cúpula do Sinédrio, né? E pede a autorização, pede as cartas, né? Fala que não precisa a casa ter nenhum gasto, que ele mesmo, né, arcaria com todas as despesas, mas que ele queria, a única coisa que ele exigiria era as cartas autorizando a ele ter total ação sem nenhum impedimento para continuar com a busca, com a perseguição aos seguidores do Nazareno, do carpinteiro, né? E o Sinédrio bate palmas e recebem aquilo com total apoio e veem em Saulo ali um grande nome, né, para a lei judaica ali, para o Sinédrio, para tudo aquilo, era uma promessa, né, para o Sinédrio, e aí eles autorizam, e aí Saulo se prepara, pega os seus 3 companheiros e vai para Damasco, atrás de Ananias e atrás daqueles ao qual ele julgasse que estavam ali trabalhando para o cristianismo e atrapalhando os trabalhos do Sinédrio, das sinagogas e por aí vai, né? E aí, no caminho, ele começa as suas reflexões, ali a lei de Deus, como eu disse no início, né? Começa a cobrar a ele, né? E aí Emmanuel nos traz o que está acontecendo, né? Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude, sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes, desde a adolescência, que encarecia a paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo for objeto das suas cogitações mais íntimas? Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Quer dizer, Saulo nasceu para essa missão, para trazer a verdade, para ser apóstolo do Cristo, mas tinha todo um caminho a ser percorrido, todo ali um aprendizado muito grande, mesmo através dos seus equívocos, mas o diamante estava sendo lapidado. Ele estava no caminho necessário para cumprir a sua missão. Tanto é que Abigail e Estevão, que Gesiel, né, tinham cruzado o seu caminho e deixado ali as marcas necessárias, deixado ali, feito ali os seus, desenvolvido a sua missão, Abigail e Gesiel, desenvolvido a sua missão para que Saulo conseguisse encontrar o seu caminho para chegar até Cristo. Né? Incrível isso, como é que Deus trabalha na vida da gente. Né? O mal, como disse Emmanuel, o mal trabalha também para o bem. É uma questão de interpretação e uma questão de tempo. Né? Como a gente aí já ouviu falar, né? O irmão não está no mal, ele está no equívoco. Né? Se não me engano, Sócrates disse isso. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente julga o irmão que está no erro. Nenhuma alma é ruim perpetuamente, ela vai estar sempre no mal. Vai chegar um tempo que o irmão vai perceber o seu equívoco. Ele vai buscar essa iniciação, né, por Deus, pela busca do Evangelho, pela busca do Cristo. Mas a cada qual o seu tempo, a cada qual com a sua trajetória. E isso tem que ser respeitado. Se a gente não pode aconselhar, se a gente não pode dar o ombro para acolher, que deixamos que o irmão siga o seu caminho. Né? Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Consagrar-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Não hesitara na execução de tudo que considerava dever ante as ações mais violentas e rudes.
o equívoco. Ele estava no equívoco, né? Porque ele achava que aqueles métodos eram que seriam necessários para que as pessoas encontrassem o seu caminho dentro da verdade. Totalmente equivocado. Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças a seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Então, repito, né? Os seus métodos eram questionáveis, tanto é que tinham muitos inimigos devido a essa questão. Onde, então, a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Meu Deus, mas eu estou lutando, eu estou seguindo, né? O que as Escrituras dizem, né? Eu sou temente a Deus. Mas cadê a paz que eu tanto procuro? Cadê essa tranquilidade, né? Que eu tanto quero, que eu tanto almejo? Não vai conseguir, porque você está causando homicídio, você está causando a tristeza, você está causando a morte, o sofrimento. Como é que você vai ter paz de espírito? Como é que você vai conseguir dormir tranquilamente? Não vai conseguir. Mas a lei de Deus está trabalhando. A consciência está ali sendo, né, cutucada, sendo, olha, está chegando a hora, olha, esse não é o caminho, você está equivocado. Mas quem que está dizendo isso para ele? Ele mesmo. Né? Quem que Saulo está procurando? Cristo? Não, ele está procurando ele mesmo. Ele está procurando o seu íntimo, aquilo que ele sempre buscou, igual está dizendo aqui o texto. Desde muito tenra idade, na sua juventude, ele está procurando a verdade, ele está procurando o caminho certo, mas de forma equivocada. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Quem de nós aqui espíritas, nós aqui desse grupo, que viemos de outra denominação doutrinária, que quando conhecemos o Espiritismo, nós não passamos por isso que Saulo passou, que olhávamos aquilo que acreditávamos e falávamos, gente, mas não é isso. Mas eu preciso de mais, isso não está me preenchendo, isso não é aquilo que eu preciso. Aquilo está errado? Não, é porque a gente já está mais desperto, a gente já está mais preparado para as verdades mais espirituais, mais condizentes com aquilo que o Cristo de fato traz para nós. Porque outras vertentes falam sobre o amor do Cristo, falam sobre a caridade, mas de forma distorcida, mas de forma ali, como é que eu vou dizer? De forma seletiva. Olha, se você não fizer isso, isso e isso, você vai queimar no fogo do inferno pela eternidade. Ué, mas como assim? Né? E isso não nos traz conforto, isso não nos traz paz de espírito, não nos traz convencimento de que esse caminho está certo. Então, Saulo estava neste momento. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente, que é o que nós, que buscamos a doutrina espírita, buscamos. Gente, mas por que que morre e acabou? Por que que uns vivem na abastança e outros na miséria? E isso, e esses questionamentos, né? O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Meu Deus do céu, mas eu sigo a lei de Moisés, sou um doutor da lei, tenho todo o respaldo dos meus superiores e não tenho paz de espírito. Agora, esse pessoal que segue esse carpinteiro, que segue esse Cristo, né? Tem uma paz de espírito diferente, uma serenidade desconhecida, mas aonde está isso? Eu preciso, né, disso, né? Eu quero viver isso, né? A alegação da ignorância dos problemas mais graves da vida não prevaleciam no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara, ao morrer, uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Aquilo para Saulo era incrível, porque para ele era acostumado ao quê? A oprimir, a castigar, e aqueles que eram oprimidos, castigados, cediam, não resistiam aos seus métodos.
e Estevão, tranquilamente, com fé naquilo que ele acreditava, com fé no Cristo, com fé naquilo tudo que ele aprendeu através do Evangelho, não teve nenhum medo, não teve nenhuma preocupação e, muito pelo contrário, aceitou o seu destino. E aí eu trago novamente Leon Denis, o problema do ser e do destino da dor, no mesmo capítulo. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para fazer-lhe compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. Gente, isso aí encaixa como uma luva em o que Saulo estava vivendo. O choque das provações. Que aprovação maior do que ter perdido Abigail, ter perdido a sua esperança de ventura amorosa, uma família, um amor ali que ultrapassa a barreira carnal, porque a gente vê que o amor de Abigail e de Saulo é um amor espiritual, é um amor que transcende as fronteiras da carne. E ele teve que perder, teve que passar por isso para entender, né? É o que Deus faz, é o que Deus traz para nós, não porque Ele quer, é porque nós procuramos. Então Deus nos mostra o caminho. Olha, meu filho, infelizmente, nós vamos ter que lapidar você. E para te lapidar, eu vou ter que usar a ferramenta. Né? Nós vamos ter que usar a ferramenta. Burilar esse espírito. E aí é através de que forma? Do sofrimento, das provações, né? Das reflexões dentro daquilo que a gente está passando, da dor que se está sentindo, que nós vamos subir mais alguns degraus na nossa evolução, no nosso conhecimento de si mesmo, na busca pelo Cristo, na busca por Deus. E Joana de Ângeles é incrível lá no livro Autodescobrimento, uma busca interior, que ela traz lá no item Consciência e Sofrimento. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada um. Está aí o livre-arbítrio, né? Porque no fundo de todo ser humano tem a busca por Deus. Todo aquele ser mais perverso, mais maldoso, mas ele tem no seu íntimo um amor. Ele ama os seus pares, ele quer um mundo melhor, mas de forma distorcida e equivocada. E ele vai buscar. Aí é o que Joana de Ângeles nos traz. Como conseguir é a opção de cada um. Né? Incrível isso, né, gente? Todos nós chegaremos lá. Agora, como cada um vai conseguir, isso é foro íntimo. Né? Agora, podemos ajudar? Claro, sim. Não de forma invasiva, não de forma desrespeitosa, mas sim de forma amorosa e caridosa. Mas para que a gente trabalhe a ajuda ao irmão de forma amorosa e caridosa, nós temos que estar consciente e, como que eu vou dizer, dentro dos princípios do cristianismo redivivo, dentro dos princípios do evangelho, dentro dos princípios do que o espiritismo nos traz. E aí que é a dificuldade que nós temos de orientar o irmão, porque nós também estamos no erro. Ninguém aqui nesse planeta de prova e expiação está habilitado a converter ninguém. Nós podemos orientar, ajudar, mas de forma também muito superficial, porque nós temos muito a aprender sobre essa busca da perfeição do espírito, né? Que sejamos amorosos e caridosos, com o próximo, sim, com o irmão, sim, mas principalmente com nós mesmos, para não sermos pegos nessa situação ao qual Saulo se viu. E voltando ao nosso livro,
Ele próprio não saberia se explicar o que se passava. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se como solicitaram para as mais fortes interrogações. Que força os unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse? A força de Deus, Sal. O destino que Deus preparou para que você conhecesse a verdade, atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. E aí traz Leon Denis para nós, no capítulo 21, parte terceira, a consciência, o sentido íntimo, a lei de Deus, né? As profundezas da alma ligam-na à grande alma universal. Nós estamos ligados a Deus, a alma universal e eterna, de que ela é uma como vibração. Essa origem e essa participação da natureza divina explicam as necessidades irresistíveis do espírito em evolução adiantada, que é o caso de Saulo. Apesar dos seus equívocos, era já um espírito em evolução adiantada. Por quê? Porque vivia em prol da lei de Deus, trabalhava em prol da lei de Deus. Repito, de forma equivocada, sim, mas estava buscando sempre a Deus. Ele mesmo, Emmanuel mesmo nos traz aqui no texto. Já lá na sua juventude, Saulo procurava entender Deus, entender tudo que estava à sua volta com relação a essas verdades, né? As dificuldades de entendimento da lei de Deus sendo executada como um todo ali na sociedade, no povo ali. Então ele olhava aquilo e falava, meu Deus, mas eu preciso entender, né? Necessidade de sondar todos os mistérios, de estancar a sede nos mananciais vivos e inexauríveis, cuja existência ele pressente, mas que não consegue descobrir no plano de suas vidas terrestres. Existe em nós um princípio, uma razão mais profunda que, por meio da revelação interior, nos inicia nas verdades e nas leis do mundo espiritual. Aí vem, a gente quer, sim, ser salvo, né? Queremos sim. Mas será que a gente está disposto a pagar o preço? Será que a gente está disposto a fazer os sacrifícios? Será que a gente está disposto a aceitar os aguilhões que a vida nos impõe? Será que a gente não é recalcitrante quando os aguilhões vêm nos mostrar? Né? Assim como aqui na frente a gente vai ver, a gente está vendo aí, lendo o livro, né? Como Saulo disse aqui na Epístola aos Romanos, né, no capítulo 7, versículo 19: com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero, que é aquele que eu disse anteriormente. Às vezes a gente faz o mal de forma automática. E para fazer o bem, a gente tem aquela dificuldade danada. Exemplo, é o dia da gente ir lá na sopa, fazer a caridade por irmão, é o dia da gente ir lá no projeto do berço, né? Então aí a gente olha para o céu e fala, não, eu acho que vai chover, eu não vou não. Ah, não, eu estou cansado, hoje eu estou indisposto. Para quem é de trabalho mediúnico, né? No dia que é para ir, bate aquele cansaço, aquela, ah, não, hoje eu estou, né? Então, a gente tenta fazer o bem, mas muitas vezes a gente é puxado por forças que nos impedem. Agora, para fazer o mal, eu gosto de usar muito o quê? A fofoca. Chega o irmão e fala, não, você está sabendo o que aconteceu com o fulano? O que a gente faz? Não, peraí, eu vou passar um cafezinho e vou buscar ali 2 tamboretes para a gente sentar, porque eu quero saber desse negócio direitinho, né? A maledicência. Mas isso é comum na nossa vida. Como disse Paulo, mas pratico o mal que eu não quero. Depois da fofoca, a gente tomou o cafezinho, docinho, gostoso, quentinho, cheirou, a gente fala e passa, gente, mas por que eu fui fazer? Saber, Davi, o que me interessa isso, gente? Olha que tragédia que o irmão está passando e eu estou aqui julgando ele. Mas o mal já foi feito, porque a gente alimentou aquela maledicência. Coisas tão simples do nosso cotidiano, né? Mas que a gente não percebe, né? Como disse, né?
Como tem aquele dizer, né? O espiritismo é maravilhoso, mas os espíritas nem tanto, né? Precisamos nos policiar, gente. Precisamos buscar, de fato, de forma consciente, Deus, de forma consciente o Cristo, de forma consciente este paraíso, mas que tem um preço muito alto. Alto que eu digo que no nosso sacrifício, no nosso autoconhecimento, na nossa busca de uma forma desapegada, né? E aí Emmanuel volta. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. Saulo tinha tudo que um homem almejava naquela época: poder, dinheiro, respaldo, né? Mulheres que queriam, que tinham a intenção de desposar com ele, porque era uma pessoa, uma figura da alta sociedade da época, né? Destacados da sua raça, né? Mas aquilo não era tudo, né? Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, e aí ele está no caminho de Damasco, né? Está acontecendo, já começando a acontecer essa parte maravilhosa, essa parte crucial do capítulo, né? Que é o encontro com Cristo, né? Despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes, de diferentes tonalidades. Solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem, após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se e pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar auxílio. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A queda do doutor da lei, a queda daquele homem inflexível, a queda daquele homem que de fato era incumbido de preservar a lei de Deus segundo aquilo que ele pensava, né? Segundo o seu equívoco. Caiu, foi por terra. Ao desamparo sob a areia quente e ardente. A visão, no entorno, parece dilatar-se ao infinito. Apesar de cair, né, de ver a sua pequenez, a sua visão se dilata ao infinito. Quer dizer, existe aí uma projeção espiritual de Saulo muito grande, ele consegue enxergar coisas que vêm além do seu olho humano, né? Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Eu não consigo nem imaginar como que seria esse momento, como que Saulo estava apresentando aquilo inimaginável, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa foi magistral. Saulo, Saulo. Ó criança, né? Por que me persegues? E Saulo pergunta: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Um comentário aqui rápido. Saulo é um espírito de grande desenvoltura e que, de fato, aceita o convite do Cristo. Nós temos lá, quando Cristo ainda estava encarnado, né, vivo entre nós, ele tem um encontro com Nicodemos e ele chama Nicodemos, né? Fala para Nicodemos: me siga, Nicodemos, né? Eu te mostrarei a verdade, o caminho, né? Mas Nicodemos não consegue, por quê? Porque Nicodemos ainda estava apegado à lei mosaica, ao status que ele tinha, né? E Nicodemos não consegue seguir o Cristo. Já Saulo, claro que o impacto de Saulo foi muito maior do que o impacto de Nicodemos, né? Porque Nicodemos viu Jesus como uma figura humana. Já Saulo conseguiu ver Jesus no seu esplendor espiritual, no seu esplendor de espírito puro. Então, o choque ali é muito maior. Mas a gente percebe que muitas vezes Cristo está nos chamando e a gente nega.
a gente não segue o Cristo, né? E Saulo não perdeu tempo. E aí Emmanuel continua. Saulo viu ali no esplendor das suas glórias divinas. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte. Acabou todas as forças do rabino, né? Morreu aquele homem forte, né? Aquele protetor da lei, né? Experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. O moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerando o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. Quer dizer, nasceu um novo Saulo. O arrependimento e a noção do equívoco brotou ali de forma exponencial, de forma forte, com muita força, né? Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Quer dizer, aquilo que eu disse, né? A visão de Jesus foi muito mais impactante para Saulo do que para Nicodemos, né? Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal, sincero, consagrado ao serviço da lei. Quer dizer, ele também teve a noção que Cristo teve a misericórdia daquela alma, né? Consagrado ao serviço da lei. E descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Quer dizer, o Cristo sempre disse: Saulo, você é meu e ninguém toma. Mas tem o tempo. Apacenta o seu coração que vai chegar a hora, né? Mas no íntimo, Saulo não aceitava. Mas no íntimo, depois que ele teve a oportunidade de conhecer Abigail, de conhecer Gesiel, como já Estevão convertido ao cristianismo, Saulo começa a perceber que a busca dele era pelo Cristo. Era uma busca por si mesmo, mas através do Cristo. Através dos ensinamentos do Cristo, através do Evangelho do Cristo. Através da humildade, através da caridade. E que o amor, e eu vou voltar aqui só um pouquinho para nesse trecho aqui é que Jesus fala para Saulo. Não se recalcitres dos aguilhões, quer dizer, não lute contra aquilo que Deus tem para você. Não lute contra o que é de vontade do Pai, você vai sofrer. Você vai sentir dor. E já de imediato Saulo entende. Capta a mensagem do mestre. E Emmanuel continua. E que o amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas. A ele, Saulo, que se arvorava em perseguidor implacável dos discípulos fiéis. E Saulo pergunta para Cristo: Senhor, que quereis que eu faça? Que coisa mais linda, né? Se entrega totalmente ao Cristo, se entrega totalmente à doutrina do carpinteiro, ao qual ele tanto desdenhava, ao qual ele teve ódio pessoal, né? Aí a gente percebe a alma enorme que é Saulo. E a gente percebe a alma enorme que somos nós, que estamos todos nós a caminho de Damasco e que vamos chegar lá. Mas que a nossa cegueira, que a nossa dificuldade de enxergar, que a nossa insistência em estar nas trevas das nossas convicções nos atrapalham. Mas que o Cristo é a luz, não só nossa, mas a luz do mundo, né? E que nós precisamos entender, buscar isso, buscar o Cristo, buscar a luz. E repito, nós espíritas, esse livro vem nos mostrar isso, que nunca é tarde para encontrar o Cristo, que nunca é tarde
para que nós ajoelhemos, choremos compulsivamente a perceber o quanto ainda temos que nos consertar, o quanto ainda temos que nos melhorar, o quanto ainda temos de dor a passar para entender tudo isso que Deus tem para nós. Gente, o tempo passa muito rápido, né? E aí eu trouxe lá do Consolador, através de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a pergunta 232. Em matéria de conhecimento, onde podemos localizar a maior necessidade do homem? Qual que é a maior necessidade do homem? Pergunta para Emmanuel. Como nos tempos mais recuados, e ele responde, como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos que reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Conheça-te a ti mesmo. Sócrates já nos dizia, né? E aí Joana de Ângeles nos traz autodescobrimento, uma busca interior. Para que tomemos conhecimento da nossa essência, precisamos vivenciar processos que nos tornem senhores de nós mesmos. Insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra. Difícil da gente aceitar isso, né? Desejo sincero de mudança. Desejamos a mudança, mas será que buscamos mudar? Né? Porque desejar é uma coisa, almejar é uma coisa. Agora, buscar êxito nessa mudança é que é o interessante, né? Persistência no tentando. É um tijolinho por tijolinho, é um dia por dia, é uma hora por hora, é minuto a minuto que a gente consegue persistir na mudança, no autodescobrimento. Disposição para aceitar-se e vencer-se. Aquilo que a gente vê no outro de errado está onde? Em nós mesmos. E nós precisamos aceitar isso. Precisamos aceitar a nossa ignorância, a nossa truculência em lidar com o defeito do outro. Por mais que a gente tenta ser amável no dizer, mas muitas vezes a gente não é amável na ideia que a gente quer passar, né? Capacidade para crescer emocionalmente. Gente, isso é uma dificuldade enorme, né? Tanto é que hoje a gente tem o que as empresas mais exigem dos candidatos às vagas de emprego? Inteligência emocional, saber lidar com as suas emoções. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade em lidar com as nossas emoções. E quando nós temos essa dificuldade, o que a gente faz? A gente joga para o externo. Ah, não, mas é culpa do chefe chato, mas é culpa da minha esposa, mas é culpa dos meus filhos, mas é culpa daquele irmão lá do grupo mediúnico ao qual eu não dou com a cara dele, é ele que me atrapalha a minha concentração, né? A culpa é, então, a gente procura vários motivos para não perceber que somos nós que temos a dificuldade de relacionamento, de inteligência emocional, e por aí vai. Se ficar aqui falando, dá até um seminário. Autoconhecimento, consciência do que se passa na parte consciente de nossa personalidade, diretamente responsável pela vida externa e pelo contato com o mundo. Nesta fase, devemos trabalhar nossas culpas, medos e frustrações, bem como ressignificar o nosso passado. Por que ressignificar o nosso passado? Nós ficamos nos culpando, nós ficamos lamentando o sofrimento. Ah, mas eu não devia ter passado por aquilo. Ah, mas Deus foi muito duro comigo. Ah, mas o meu passado só me atrapalhou. Não. Tudo que você viveu no passado foi necessário para o que você é hoje. É isso que vai te moldar, é isso que está te lapidando. É o seu passado que faz com que a pessoa positiva que você é hoje. Então, nós precisamos ressignificar isso e não culpar. Muito pelo contrário, agradecer a Deus pelas provações que nós passamos, ou até pelas que estamos passando, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso é uma passagem de Paulo. Eu só não me lembro aonde que está, mas é maravilhoso isso, porque até nos momentos de dificuldade, dai graças a Deus, porque essa é a vontade dele. E aí Joana de Ângeles nos traz autodescobrimento, porque existe a diferença de autoconhecimento com autodescobrimento. Busca pela percepção dos aspectos ocultos da personalidade. Tá aí a psicologia para nos ajudar. O centro é bom? É ótimo. O passe é bom? É ótimo. O atendimento fraterno é ótimo, é maravilhoso.
mas procura terapia, procura o psicólogo, né? Procura se conhecer através de uma ajuda profissional, porque tem hora que não adianta só o centro espírita. O Rossandro fala muito isso para a gente, né? Gente, a terapia faz muito bem. Terapia não é para doido. Terapia é para nos ajudar a nos conhecer, para ajudar a nós termos um norte, né? Os quais interferem decisivamente nas realizações do espírito. Olha que abrangência. Não é do homem, da mulher, é do espírito, né? Nesta fase devemos trabalhar nossos complexos, fantasias potenciais, bem como planejar nosso futuro à luz da imortalidade. Quer dizer, isso aqui, o Fabiano, é um risquinho de vida na carne. Passa muito rápido. Então eu tenho que me trabalhar, não é como Fabiano, mas é como espírito imortal. Essa é que é, de fato, a receita. Porque se eu for pensar na melhoria do Fabiano só como Fabiano aqui encarnado, eu não vou conseguir abranger a necessidade do espírito. Né? Eu não vou conseguir entender isso que Joana de Ângeles nos traz. E aí, para finalizar, pessoal, eu trago Fonte Viva, o nosso manualzinho, tão maravilhoso esse livro, né? Que tem a coleção, mas que a gente sempre recorre mais ao Fonte Viva, né? Lá no item 56, como nós e como Saulo aconteceu com Saulo e que aconteça conosco. Renasce agora. Sucede-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado. Olha só que tanto de oportunidade. E recomeço, anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Toda hora nós temos uma situação que nós podemos nos reajustar. No trânsito, em casa, na casa espírita, no trabalho, principalmente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, e é ali que estão os aguilhões, né? É ali que estão as nossas dificuldades. Vamos renascer dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Renasça agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. No tempo. O que é o tempo, né? Como diz o ditado, o tempo cura o queijo, né? E vai curar o nosso espírito, vai curar a nossa alma. Então, que nós possamos, através desse nosso caminho de Damasco, com essa nossa busca pelo Cristo, encontrar de fato o Cristo, mas primeiramente e nos encontrarmos em Cristo, nos encontrarmos dentro do Evangelho, nos encontrarmos dentro da lei de Deus. Pessoal, muito obrigado a todos. Eu espero que eu tenha trazido de forma útil, de forma objetiva, de forma simples, tudo aquilo que o capítulo quis nos trazer. Agradeço à Casa Espírita, estudante do Evangelho, pela oportunidade de aprendizado. Agradeço a todos vocês pela oportunidade de acolhida muito amorosa. E agradeço a você, Cíntia, novamente, pela oportunidade e confiança. Tá? E na próxima semana, no capítulo 1 da segunda parte, temos a nossa irmã expositora Cristina Rossi, que aí sim começa o grande martírio, a via crucis de Saulo, né? Que vai de fato passar por tudo aquilo que ele impôs aos cristãos que ele perseguia, né? Uma boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja presente nos corações e no lar de todos, que tenham todos uma semana muito abençoada. Muito obrigado. Obrigada, Fabiano. E antes que eu passe a palavra à Cristina, né, Cristina? Abre sua câmera aí. Cadê a Cris? Que é a nossa facilitadora da próxima semana. Ela ali, linda. Deixa eu colocar aqui a visão dela aqui. Abre aí seu microfone, Cristina.
E aí você aparece aqui para gente. Oi, Aí, olha aí a Cristina, nossa companheira de muitos anos aqui no grupo, lida com crianças, tem uma, uma essência muito bonita, até nas atividades que ela faz fora daqui, da nossa casa, e que vai nos trazer, então, a nossa próxima etapa, que é iniciando agora a subida do morro. O morro foi todo descido agora, nas carreiras, né? E agora a gente vai subir passo a passo esse morro para chegar lá em cima e admirar a vista que essa subida vai nos fortalecer. Eu queria deixar aqui, antes da nossa prece que a Cristina vai fazer, é, só para a gente lembrar aquela canção do Caetano, Oração ao Tempo, para a gente refletir sobre ela. Foi assim que nós encerramos, né? És um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 entro num acordo contigo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. O que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem interacido. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos tempo, 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 num outro nível de vínculo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios, tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Que bênção é o tempo nas nossas vidas. E bênção. Cristina, a prece é sua, querida, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. então vamos todos, né, envolvidos nesta energia deste capítulo tão lindo que o Fabiano trouxe para nós, deste encontro iluminado entre Jesus e Saulo, também sentir um pouco dessa luz que emana continuamente do nosso Mestre Jesus, dizendo a ele: querido Jesus, queremos te agradecer por esta noite tão maravilhosa de estudo, de vibrações, de amor, de transformação, de paz, que possamos sentir esses sentimentos durante toda a nossa jornada, nos esforçando para sempre te seguir, porque esse é o caminho seguro para todos nós. Obrigada, Jesus. Obrigada aos nossos bons amigos espirituais que nos acompanham, que nos abençoam. Agradecemos por todo o suporte que temos. E assim, Jesus, pedimos que o Senhor permaneça conosco, abençoe a nossa noite, que tenhamos um sono reparador
e produtivo no plano espiritual. Obrigada por tudo, Jesus. Fique conosco, hoje e sempre, e assim seja.